Olá, sejam bem-vindos ao programa Contexto, que é semanalmente exibido pela sua rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. No programa de hoje, nós estaremos recebendo duas jovens lideranças do cenário político de Rio Claro. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a militante do Raízes Movimento Cidadanista, Débora Miligildo. Já no segundo bloco, nós estaremos recebendo o presidente do PSOL e pré-candidato a prefeito de Rio Claro, Ayrton Moreira. Nós estamos recebendo a jovem estudante Débora Miligildo. Seja bem-vindo, Débora. Muito obrigada, Pimentel. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. E estou à disposição aí para responder as suas questões. Pois é, a Débora, ela faz parte do movimento cidadanista, né? Raiz Movimento Cidadanista, que é um movimento político e, ao mesmo tempo, um movimento social que pretende ser um novo partido político dentro do cenário nacional. Ô Débora, existe inclusive um debate dentro do movimento sobre se o movimento deve ou não se transformar em partido, mas parece que esse debate está superado, já que recentemente aconteceu a fundação do partido em Porto Alegre. O que você pode contar para a gente? Você esteve lá no encontro, conta para a gente aí. Bem, essa questão de ser partido ou não realmente foi superada, mesmo porque nós não trabalhamos com essa ideia de que, sendo um partido, vai deixar de ser movimento. Nós queremos trazer uma nova concepção para o Brasil, né? Uma concepção de partido-movimento, um partido em movimento, partido-fluxo, né? Que dialogue com os movimentos sociais, com suas bases, com os movimentos de mobilização e não deixe essa característica de movimento para trás. Inclusive, temos essa característica de, como um partido-movimento, permitir que colaboradores participem sem ser filiados. Isso está previsto no nosso estatuto e tudo mais. Então, não há nenhum risco de que, sendo partido, vai deixar de ser movimento. Nós vamos tomar todo o cuidado para estar dando continuidade nessa questão do movimento Raiz Movimento Cidadanista. Agora, lá em Porto Alegre, nós fizemos mesmo a fundação, o ato de fundação do partido, já citando como um partido-movimento. Foi um ato muito proveitoso, tiveram presentes algumas lideranças políticas e vários setores da sociedade para acompanhar. Também fizemos a nossa, que nós chamamos de TEIA, que é a nossa plenária, onde várias pessoas também se agregaram, nós elegemos as nossas coordenações. Então foi um momento bastante rico para o movimento e bastante importante nessa etapa. Débora, o que diferencia o Raiz dos outros 37 partidos que já existem no cenário político brasileiro? Olha, Pimentel, eu acho que quando as pessoas falam que para que, né, mais um partido político dentre tantos, elas estão repletas de razão. Porque nós temos aí uma gama de partidos que vão nascendo e vão se criando, na verdade, para se manter esse sistema político que nós estamos inseridos. Para fazer as negociatas, para fazer os acordos, para dar base e suporte para outros partidos políticos. Isso realmente acontece e a sociedade está cansada, está exausta dessa questão e por isso a sociedade geralmente não simpatiza com essa coisa de criar novos partidos políticos. Então, o que a Raiz ela traz de novo nesse cenário? Por que a existência da Raiz como um partido político? Bem, a Raiz ela vem com a ideia de romper com essas estruturas organizacionais que expressam esse nosso sistema que já está exaurido, né? Então, a hierarquia, essas estruturas autocentradas, enfim, que... Caciquismo. Isso, exatamente. Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E é aquela coisa que vem de cima para baixo, como uma cacetada, e se vai fazendo as coisas dessa maneira. A Raiz ela vem com a ideia de horizontalidade nas suas práticas, né? De interatividade, que as nossas instâncias
devam ser um espaço de diálogo entre as pessoas, um espaço de deliberação também, mas que haja o diálogo, onde cada um é ouvido da mesma maneira, é levado todas as opiniões em consideração. Os nossos espaços de tomada de decisão não são por votação, por exemplo. Nós decidimos que, nós vimos, na verdade, percebemos que a votação, ela segrega, né? Então, não é porque é uma minoria que tem uma ideia diferente que aquela ideia é ruim. Então, nós trabalhamos com a ideia de consenso progressivo, que todo mundo é ouvido e a gente tenta chegar dentro daquela roda, daquela conversa, numa solução melhor para todo mundo. Então, a Raiz ela vem quebrando alguns paradigmas que estão presos, né, na nossa sociedade e que não deixa caminhar. Então, por isso é um partido diferente. Certo. Débora, eu tenho, você sabe que eu sou simpatizante do Raiz, né? Inclusive, já aderi ao movimento. Dentro do movimento existem algumas pessoas, algumas lideranças que eu respeito muito, né? Como, por exemplo, o da Luiz Erundina, que eu acredito seja uma das poucas e raras políticas com P maiúsculo que nós temos nesse país. Tem o amigo Célio Turino, não tão amigo, a gente sempre divergiu bastante, principalmente no setor da cultura. Para quem não sabe, o Célio é um dos criadores dos pontos de cultura. Parece que na história da Raiz aí tem uma coisa também, uma nuance indígena, latino-americana, desnorteada, como diz o Paulo Canabrava, menos eurocentrista. Explica isso para quem está nos ouvindo. Bem, nós entendemos que para ser um movimento ou um partido que corresponda às expectativas da sociedade, nós precisamos então estar totalmente conectados com o povo brasileiro. E daí vimos que o nosso povo brasileiro, né, ele é formado sobretudo pelos seus povos matriz. Então temos os povos ameríndios, os povos indígenas, o povo africano e também o europeu. E daí nós selecionamos, pegamos o que de melhor todos esses povos produziram em termos de filosofia, em termos de ética e pensamento. Então nós trazemos para a nossa plataforma política, por exemplo, a filosofia Ubuntu, que é uma filosofia dos povos africanos, que foi essencial para acabar com a apartheid na África, que é o eu sou porque nós somos, o rompimento com o individualismo, o rompimento com a competição, uma tomada de ação mediante a solidariedade com o outro. E também tem o Tecoporã, que é o bem viver indígena, que é o ser humano conectado em vivência em harmonia com a natureza, que é a sabedoria dos nossos povos originários. E também temos o ecossocialismo, que é uma contribuição ocidental e que vem com a junção, né, de socialismo e ecologia, coisa que não dá mais para ser dissociada, né, num movimento que se diz socialista e que pretende tocar as coisas de forma diferenciada no cenário político, né? A ecologia e o socialismo, elas estão intrinsecamente ligadas nesse momento. Certo. Débora, você falou assim que a filosofia Ubuntu, né, você falou, dos africanos, ela se baseia na não competitividade. Como é que a gente vai conciliar essa filosofia com o momento da disputa mesmo, da disputa política? A eleição é uma competição. Como é que você acredita que o Raiz vai lidar com isso? Eu acredito que não é porque a eleição de fato é uma competição, mas não é porque é uma competição que ela deva ser levada, como eu posso dizer? Vale tudo. O vale tudo, aquela coisa de chantagear, de tocar nisso ou naquilo, de forma a ser desonesto com o outro. Então, dá sim para se aplicar a filosofia Ubuntu. Mas só um minutinho, assim, eu acho que a desonestidade é não falar o que sabe. É mais assim, chantagear para dizer eu não vou falar e tentar deixar o adversário assim. Na verdade, o político, quando ele sabe as coisas do outro político, ele tem o dever de transmitir para a sociedade os fatos que ele sabe em relação aos outros indivíduos, porque, assim, concorda, é uma maravilha, etc., coisa e tal, a humanidade é essencial para a humanidade.
Mas assim, a humanidade não é feita de pessoas boazinhas, né? O mau-caratismo é maioria, inclusive. Então, você assim não acha que a utopia do programa, da filosofia do partido vai ter que encarar obstáculos incríveis para poder tentar mudar alguma coisa no quadro que está aí? Com certeza, eu penso que, na verdade, nós já estamos enfrentando. O próprio conceito de horizontalidade que nós tentamos trazer, né, nas nossas práticas, já não é um conceito muito fácil de se aplicar, porque nós vimos de uma cultura já hierarquizada, onde tem sempre ali quem manda, quem obedece e quem dá as coordenadas e tudo mais. E já é uma questão que desconstruir tudo isso no movimento e num partido político principalmente é uma coisa bastante difícil. Só que nós estamos tentando e até o momento estamos tendo sucesso nessa empreitada. Agora, a questão da desonestidade, dessas questões mais eleitorais, acontece que muitas vezes não se dê, o político, nem se você falou, não fala o que sabe, não deixa de falar, etc. Por causa das estratégias, do marketing, que às vezes é feito só, né, às vezes não, grande maioria das vezes é só para... Tipo, o que aconteceu agora assim, eu falo para você que tá tudo uma maravilha, que não vai mudar nada e depois, no dia seguinte, veio o pacotão. Isso, exatamente, só para fins eleitoreiros, né, e realmente... Aliás, eu quero registrar, assim, que principalmente na área de cultura, a Dilma é o segundo estelionato dela. Na primeira eleição, ela já estelionatou a gente, né? Mas pode continuar. Então, sim um desafio, mas nós sentimos que vem esse anseio da sociedade, né? Nós temos exemplos onde aconteceram todas essas questões. Na Islândia, por exemplo. O exemplo da Islândia é muito legal, inclusive eu quero avisar o pessoal aí, os rioplarenses e todo o povo da internet que assiste o Contexto, que a gente vai estar exibindo no programa da Diálogos do Sul um vídeo sobre o processo político da Islândia, que é fantástico. Agora, Débora, vamos assim, você sabe que tempo de TV é complicado. Vamos falar um pouco do Raiz e o Raiz em Rio Claro. Como é que rola isso? Vocês já começaram a se articular? Como que o Raiz pretende se comportar no processo eleitoral que nós vamos viver esse ano? Muito provavelmente o partido não vai chegar em outubro como partido legalizado, não vai conseguir as assinaturas necessárias, né? Vai repetir mais ou menos a Marina Silva. Como é que o Raiz participa do processo? Bem, aqui em Rio Claro, nós estamos começando, ainda a passos bem curtos, né? Poucas pessoas e conversando. Tô dentro, hein? Sim, é muito bem-vindo, aliás. Mas estamos tentando traçar uma linha de ação no sentido de cumprir com a questão do partido-movimento, né? Então, diálogo com os movimentos sociais, com a própria sociedade. E a questão eleitoral, o que eu tenho em pensamento e que tem sido o pensamento da Raiz no geral é trazer a questão da formação das frentes cidadãs, que são as frentes que podem ser constituídas também com os partidos políticos, mas sobretudo com os movimentos populares, com os movimentos de bairro, associação de bairros, de idosos, de jovens, etc. E ter esse viés de ação política nesse sentido. E também a Raiz pode também estar trabalhando no sentido de questionar, de procurar saber, de influenciar em algum aspecto o período eleitoral aqui em Rio Claro. Você acredita que o período eleitoral vai servir para formação política? É isso que você está falando para mim? Com certeza. Para ganhar quadros, etc. Coisa e tal. E nós vamos, eu gostaria, né? Nós vamos dar uma prensinha nos candidatos também ou nós só vamos deixar eles falar? Não, eu acho que deve sim, deve dar uma prensa sim, cobrar, né, realmente as propostas, as ideias e relembrar também o que ficou para trás, né, ter esse papel de levar à sociedade o que está acontecendo no cenário político de Rio Claro, com certeza.
Certo. Débora, olhando para o espectro político de Rio Claro, assim, se o Raiz tivesse que hoje, o Raiz eu não digo, né, mas assim, se a Débora tivesse que escolher um candidato no quadro aí dos pré-candidatos, que eu sei que você está assistindo os programas da TV Claré, os programas meus também, né? Quem que é o quadro melhorzinho que você vê por aí? Com muita sinceridade, eu não consigo opinar nessa questão. Ainda não, Débora, não tenho ainda um quadro que eu posso dizer que atenda aí as questões de Rio Claro, por enquanto. Aí estou acompanhando. E a Débora, o que a Débora acha que é assim, mais urgente para resolver em Rio Claro hoje? Eu acho que mais urgente... É difícil, né, a gente pensar em questões mais urgentes, porque todas são bem urgentes, mas ter um governo, uma administração que de fato dialogue com a sociedade, que crie mecanismos, que traga a sociedade para o debate. Mas não tem todos os conselhos políticos, assim, inclusive os conselhos foram criados, a grande maioria no governo do Cláudio, essa coisa e tal. Eu acompanho o Diário Oficial do município, aí toda hora o Du está dando posse para conselho. Aliás, o único conselho que o Du não deu posse e não criou foi o conselho que ele mais quis que funcionasse durante o governo do Cláudio, que era o conselho político dos partidos que compunham a frente de Rio Claro. Eu até entendo, porque naquela época era 4, 5 partidos só, hoje é 11, né? Quer dizer, partido não, né? Pessoas, né? Então, realmente, fazer um conselho político com 11 partidos que não existem, inclusive, fica difícil. Mas, assim, eu estou vivendo uma experiência, eu fui eleito para o Conselho de Cultura e eu estou vivendo uma experiência de não conselho, né? Assim, não dá quórum, a eleição para presidente é golpe, assim, a única preocupação que se tem é com o meu umbigo, né? Você acha que tem que reformular? Como é que faz isso? Como é que faz os conselhos funcionarem? Como é que você acredita que a gente vai conseguir sensibilizar o cidadão, a cidadã, sobre a necessidade de participar da vida da cidade? Bom, eu acredito que o problema dos conselhos, ele reside no fato de que estão realmente muito aparelhados, né? E as formações, os conselhos bastante aparelhados, acaba acontecendo isso que você falou, né? De até ter, não que seja ruim, mas participantes... Não, desculpa, se o conselho está aparelhado não é ruim, péssimo. Não, né? continua, péssimo. Não que seja ruim a inserção de pessoas do governo, é isso que eu queria continuar a falar, mas é bom, mas acaba passando por esse processo de aparelhar e as decisões acontecerem dessa forma aí imposta. Então, mas aí que tá, isso é uma crítica que eu faço aos conselhos de Rio Claro desde a época do Cláudio, né? E eu estou vivendo isso agora, e o Conselho de Cultura é um samba de crioulo doido, é o maior conselho da cidade, tem, sei lá, não sei quantos mil membros, e logo na primeira reunião eu descobri que teve um rapaz do governo, vou dar o nome, o Marco Pérez, né, que é um espertinho, certo? Não tinha quórum. E não tinha quórum porque as pessoas indicadas pelo governo, ou seja, pela prefeitura, não estavam lá. E ele não queria que tivesse reunião, porque não tinha quórum. E daí eu tive que mostrar para ele que não tem cabimento montar um conselho para participação da sociedade que depende de quórum do governo para funcionar. Então não tem conselho, porque se o governo de plantão resolver que não vai participar, pode nomear, pode desnomear, não vai resolver nada, né? Você não acha que, na verdade, o que o mundo, não é só Rio Claro, mas o que o mundo está precisando é de mudanças culturais? Com certeza. Por exemplo, o caso da Raiz, trazendo novamente para a Raiz, nós nos organizamos em forma de círculos. Então, nós temos os círculos identitários, de mulheres, de jovens, por exemplo, os círculos temáticos, que pode trazer as nossas filosofias, ou questões como passe livre, a cultura e etc. E os círculos territoriais, que são a nível de município, estado, enfim. E esses círculos, eles trazem essa mudança de cultura, que eu acho que é isso que você está perguntando. A formação deles é bastante simples, bastam 3 pessoas que ter vontade de formar um círculo e ele é formado. E eles têm total autonomia, né, de tocar as suas ações. Então, as pessoas têm autonomia e
podem ser protagonistas dessas ações, né? Então, o cidadão sendo protagonista das mudanças que ele deseja ver na sociedade. Então, essa mudança de cultura, eu vejo que está acontecendo já dentro, né, das instâncias da raiz. E isso a gente quer levar também para a sociedade. E os círculos, ele tem esse papel de estar inserido realmente na sociedade e não se fechar em uma instância partidária unicamente. Tá. Ô Débora, infelizmente nós já estouramos o tempo e você sabe que eu gosto muito de bater um papo com você. Assim, eu acho você uma liderança jovem, muito interessante, uma pessoa razoavelmente preparada, pela sua idade mais do que razoavelmente preparada, né? Vou novamente me colocar à disposição de você, da Raiz, para ajudar no que eu puder ajudar, deixando sempre claro que assim, o meu papel de grande líder, touro sentado, eu já exerci no Partidão e depois no PV, assim, essa coisa de ser presidente de partidos, não conte comigo porque assim, não me atrai, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem, principalmente para a juventude de Rio Claro, como é que faz para participar disso, Facebook, e-mail, sinal de fumaça, como é que as pessoas podem conhecer melhor o partido, a filosofia, pode dar a página da internet, fica à vontade aí. Bem, e aproveita para se despedir do pessoal também, porque depois do seu, assim a gente já vai para o intervalo, porque depois do intervalo a gente vai estar entrevistando o pré-candidato a prefeito de Rio Claro pelo PSOL, o Ayrton Moreira. Certo. Então, para participar da Raiz é bem simples. A gente tem as pessoas estão conhecendo bastante via internet. É uma coisa que tem sido bastante fácil para quem tem acesso. Então, nós temos um site, www.raiz.org.br. Eu vou pedir para o Weber depois botar o GC aí, viu, Weber? E lá você vai encontrar o nosso estatuto, a nossa carta cidadanista, que é, vamos dizer assim, o nosso principal documento, que foi escrito por muitas mãos e traça a nossa linha de atuação, o que nós pensamos da sociedade brasileira. E, enfim, N opiniões lá, a formação dos círculos, o que é um colaborador dentro da Raiz, o que é um filiado dentro da Raiz. E você pode entrar em contato e tirar dúvidas e tudo mais. Também estamos no Facebook, Raiz Movimento Cidadanista. Também temos a página de Rio Claro, Raiz Movimento Cidadanista Rio Claro. Que parece que no dia 20 aí vai ter um encontro no Horto, em algum lugar aí, para juntar a moçada e fazer um papo. Isso, exatamente. No final do ano passado nós tivemos um encontro onde traçamos aí algumas linhas de atuação já na cidade. E por conta das programações de final de ano e tudo mais, acabou cortando, né, esse período. Então nós estamos retomando... Vocês veem que não foi só o impeachment que parou, hein? Exatamente. E então nós estamos retomando e algumas pessoas já confirmaram e nós vamos retomar a atuação do Círculo de Rio Claro no próximo dia 20, se tudo der certo. Estamos definindo ainda o local, mas ao que tudo indica vai ser num local aberto, no Lago Azul ou no Horto, para ter essa vivência menos tecnológica, menos fechada. Tá. Então eu quero agradecer muito a Débora, dizer para a Débora que ela pode se preparar, porque ela vai ser novamente convidada para vir nesse programa, enfim. Muito obrigado, eu desejo boa sorte para você, para a Raiz e para Rio Claro, porque diante do nosso quadro político eu acho que a gente vai precisar. Eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz de estar podendo ser entrevistada por você, principalmente por ser uma TV comunitária. E é isso aí, muito obrigada e agradeço a todos que estão assistindo também. E, como eu já adiantei, no segundo bloco a gente vai entrevistar um outro jovem, o Ayrton Moreira, que é pré-candidato a prefeito municipal de Rio Claro pelo PSOL. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações, Rio Claro e Piracicaba.
Eu tive uma experiência de visitar 2 aterros sanitários, na verdade 2 lixões. A situação me deixou em pânico em ver aquelas pessoas manuseando lixo misturado, lixo seco com lixo orgânico. Você pega o resíduo orgânico que você tem, mistura esse resíduo com 2 porções dessa matéria seca, coloca nessa primeira gaveta. E aqui as minhocas ficam se alimentando disso e gerando humus. Na gaveta de baixo eu já tenho o humus preparado. Você elimina todo e qualquer odor da decomposição desse material, porque o sistema fica em equilíbrio. O biofertilizante, ele percola por essas caixas que são furadas e cai nesse último depósito. A partir dessa torneira aqui a gente extrai ele, mistura com água para ir levar até as plantas. Eu sou Rogério, engenheiro florestal, e tenho um minhocário dentro da minha própria casa. Nesse segundo bloco, nós estaremos conversando com o pré-candidato a prefeito de Rio Claro pelo PSOL, Ayrton Moreira. Seja bem-vindo, Ayrton. Obrigado, Pimentel. Obrigado pela oportunidade de conversar com o público. O Ayrton é pré-candidato a prefeito. Você já teve alguma experiência política? Você já foi vereador? O que te leva a oferecer seu nome para governar Rio Claro? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que hoje em dia a gente vê uma possibilidade muito difícil de quem consegue encampar uma carreira política como político profissional, cativar a população, cativar as pessoas a de fato participar da política. Ter experiência política, carreira política de 3, 4 mandatos, não necessariamente é sinônimo de fazer o certo, fazer o bem para a população. Eu tenho atuado junto a movimentos sociais há bastante tempo, aqui na região, educação popular, cursinhos populares, a rede emancipa de cursinhos populares, o cursinho da Federal de São Carlos também aqui na região. E quando eu vim para Rio Claro, eu participei dos movimentos de transporte. Lá em 2013 a gente viu a luta pela tarifa, pelo tarifa zero, contra os aumentos da luta de transporte. E eu acho que hoje em dia a gente precisa ousar e participar da política, ocupar a política, começando de baixo para cima, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, levar as demandas. Eu sei que política, instituições, partidos, muitas vezes causa aquela repulsa, e com razão, hoje em dia, só acordão, só negociata de secretarias, mas se a gente deixar como está, fica pior. Então, a partir daí, eu fui, nos últimos 10 anos, participando dessas coisas, e quando eu vim para cá, resolvi que ia entrar nessa área também. Certo. O Ayrton, dizem algumas pessoas que o próximo prefeito de Rio Claro vai enfrentar uma situação, no mínimo, delicada do ponto de vista orçamentário, administrativo. Como você vê a situação da Prefeitura de Rio Claro hoje? Você está acompanhando, você tem a noção, você acompanha, por exemplo, o orçamento de Rio Claro, onde é gasto o dinheiro, enfim, como é que você está se preparando para encarar a administração da cidade? É até triste às vezes, quando a gente vai nas audiências públicas, que pela lei da responsabilidade fiscal existe essa possibilidade de a gente acompanhar nas audiências, 4 a 4 meses, o que está acontecendo com o dinheiro de Rio Claro. Apesar que as audiências também são feitas num horário que eu acho que é para quase ninguém participa. Para ninguém ver, E aí é triste justamente isso, Você vê que não existe um estímulo à possibilidade da participação popular de fato. 2 da tarde, meio-dia, que trabalhador e trabalhadora consegue participar disso? Vez ou outra eu vou, porque eu tenho uma certa variabilidade de horário à tarde, mas também a gente acompanha. Desde de 2013, 2012, que o pessoal existe aqui em Rio Claro, a gente tem pautado algumas coisas importantes. Por exemplo, os contratos que existem na cidade. Contrato com relação ao Odebrecht e a questão do saneamento básico. Contratos com relação ao serviço de transporte público. A gente tem defendido bastante uma auditoria de todos os contratos com a prefeitura. A gente vê que aqui em Limeira está sendo pautado isso também, porque é um escândalo a gente ver a Odebrecht, as construtoras, as empreiteiras envolvidas em corrupção, e aqui em Rio Claro a gente nada faz para ver como está a situação. Ao mesmo tempo que é escandaloso, o transporte público da cidade, uma cidade que tem um potencial de transporte alternativo, de transporte público de qualidade, não investe nisso e tem um dos piores transportes públicos da região. Então uma auditoria dos contratos seria necessária.
E uma segunda coisa que a gente viu recentemente aqui em Rio Claro é escândalos como, por exemplo, a taxa de iluminação. Nacionalmente, o cenário é complicado. O governo federal, que discursivamente, né, um discurso pelo menos, se comprometeria, em tese, a redistribuir renda, enfrentar grandes interesses, não tem feito isso. A gente poderia estar taxando grandes fortunas, redistribuindo renda com imposto progressivo, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. E a lógica é inversa. No país, o governo Dilma nunca enfrentou isso, e em Rio Claro também. Deixa eu pontuar algumas coisas que eu acho assim, que a gente tem algumas divergências. Por exemplo, assim, como é que se resolve a questão da taxa de iluminação pública, já que foi repassado para o município. O município brigou, inclusive, na justiça para não aceitar isso, certo? Como é que mantém os serviços sem dinheiro? Da onde tira? Da saúde, da educação? Uma outra coisa, só se mudou, mas Rio Claro, até onde eu sei, já tem um imposto progressivo, né? Quanto ao transporte, eu discordo de você também. O problema do transporte de Rio Claro é crônico, é histórico e ele tem a ver com o IPK. Né? Muito pouca gente usa transporte coletivo em Rio Claro, da linha própria, já que os trabalhadores geralmente vão para o trabalho com ônibus fretado pelas empresas. Então o problema de transporte de Rio Claro não é o transporte em si, nem o custo dele. Eu acho que falta para a prefeitura talvez fazer um incentivo maior, uso de bicicleta, enfim, mas são problemas que eu assim, já vi muita gente na minha vida política dizer que vai resolver e a hora que chega lá, vê que o buraco é mais embaixo. Inclusive a vice-prefeita que começou a vida dela numa comissão de transporte urbano em Rio Claro. Agora, qual a prioridade zero de um governo do PSOL em Rio Claro? Bom, então, começando pelas respostas, né? Com relação à taxa de iluminação pública, a gente viu várias cidades aqui da região mesmo em colocarem esse imposto, inclusive já existe essa cobrança em Rio Claro, no IPTU. Né? Hoje em dia o que está acontecendo em Rio Claro é o seguinte, pessoas que gastam 100, 90 reais de conta estão pagando 15, 20 reais. Isso dá, né, uns 20%, 18% da conta da pessoa. E pessoas que gastam 400, 2.000, também pagam em média 20, 20 e pouco, 18. Então, mais uma vez, quem poderia pagar mais não está pagando essa taxa de iluminação. Cidades da região, elas fizeram isso. Cidades da região colocaram no IPTU, de maneira progressiva, essa cobrança e não oneraram mais as pessoas mais pobres. Então a gente acha que, de fato, o município fez o enfrentamento para não ter que pagar essa taxa? Fez. Foi uma coisa que pela conjuntura econômica nacional, política nacional, veio para o município. Mas outras cidades resolveram a situação de maneira até mais agradável, que em Rio Claro não foi feito esse debate, foi goela abaixo. Mas aí não é culpa também da Câmara de Rio Claro que não faz o debate? Sim, com certeza. Assim, aliás, eu acho que um dos maiores problemas que eu encontrei na cidade, quando eu voltei na cidade, por conta da diminuição de número de vereadores, é que a Câmara de Rio Claro, ela debate muito pouco, assim, é um tal de neguinho fazer homenagem de 1 minuto porque ele morreu não sei o quê, enfim, não existe um debate ideológico na Câmara. E quando levam um debate, muitas vezes é cerceado, né? Quando tentam pautar o debate, como por exemplo agora no último ano, não só com relação à taxa, mas com relação ao plano municipal de educação, né? Todo o enfrentamento para, tanto economicamente, garantir melhor infraestrutura, como para garantir direitos, reconhecimento, um avanço progressivo na educação, isso não aconteceu. Eu acho que é um problema que está muito para além apenas da gestão do executivo, mas também passa pela representatividade política das pessoas, que justamente por isso que as pessoas estão descrentes com a representatividade política. Né? Muitas vezes os debates, as discussões, as demandas das pessoas deveriam chegar via legislativo e não chegam. Concordo, o número de vereadores em Rio Claro está abaixo de várias cidades da região, fui um dos defensores do aumento desse número, desde que não aumentasse, né, os gastos com isso. Agora, mesmo com relação ao transporte público, né, voltando na questão, e a questão do debate no legislativo, a gente participou das audiências que envolveram também o debate do plano diretor e o plano de mobilidade urbana. A gente leva essas demandas, né? A gente leva a percepção, inclusive, de que, do inverso daquilo que eu acho que você falou, Pimentel, não é que o transporte público de Rio Claro é subutilizado porque as pessoas não querem utilizar. É que ele é tão ruim nos últimos tempos que as pessoas vão, inclusive, deixando cada vez mais de utilizar.
Então é um ciclo vicioso. As pessoas deixam de usar transporte porque demora 1 hora, 1 hora e meia, não conseguem ter acesso ao trabalho e aí a única solução é o fretado. É uma solução para o trabalhador e para a empresa, para a pessoa se deslocar até o trabalho e voltar, mas uma mobilidade urbana está muito para além disso. Além das pessoas terem que trabalhar, elas têm que consumir no centro, elas têm que ocupar espaços de lazer, elas têm que vir até a possibilidade de vir para o centro para participar de audiências e reuniões como essa, onde elas poderiam debater. E isso não existe, né? O legislativo de Rio Claro é muito complicado. Eu vejo que, sim, já vivi em São Paulo, em São Carlos, em Campinas, em Rio Claro. Quando eu cheguei em Rio Claro, eu me assustei com um conservadorismo muito grande na cidade como um todo e me assustei com o modo como isso influencia os debates na Câmara, né? Influencia os debates políticos na cidade. Porque os conservadores elegem a maioria, lógico. O Ayrton, deixa eu dar uma mudadinha no foco. Eu até hoje não vi nenhum partido político ganhar a eleição de maneira solitária em Rio Claro, né? Eu queria saber, assim, o PSOL está conversando com outros partidos, pretende montar uma frente, como é que o PSOL acha que consegue ganhar a Prefeitura de Rio Claro? Bom, eu concordo, muito difícil esse enfrentamento, né? Enfrentar partidos que sempre se coligam, chegam em massa, tem tempo de televisão, tem dinheiro, tem financiamento de campanha das pessoas poderosas da cidade. A gente não quer, né, e não vai ter esse financiamento das caças políticas e econômicas da cidade. A gente não quer e não vai ter alianças políticas que se resumem a negociar cargos, negociar secretarias. A gente quer conseguir fazer o debate. E daí faz composição com quem, então? Porque, assim, cada vez... Eu fui dirigente partidário, eu sei como é que funciona o negócio. Como é que você senta com um partido e fala assim, não, nós vamos ganhar a eleição e depois eu governo sozinho? Como é que é isso? Acho que teve duas experiências. Porque eu acho que esse negócio de falar que o partido tal, qual ocupa... Não, ganhou a eleição, tem que ajudar a governar, é isso mesmo, entendeu? Senão não precisa de eleição, deixa ele do jeito que está, entendeu? Com quem negocia, como negocia isso? Costumo dizer que a gente tem sim uma política de alianças, que não é uma política de alianças com partidos em torno de negociatas, mas a gente tenta fortalecer nossas alianças com os movimentos sociais populares. Ótimo, mas com quem que você vai conversar? Estou falando de partido político, movimento social legal, bacana, mas você mesmo admitiu que só com o pessoal você não ganha eleição, né? Teoricamente, pelo menos, pode dar umas zebras, óbvio. Tem alguns partidos que eu acho que a gente tem afinidade, que infelizmente ainda não existem em Rio Claro, mas no futuro próximo talvez existam. Por exemplo, o PCB já existiu, não existe mais, né? Você mesmo já foi um dos dirigentes. O PSTU não tem diretório, tem militância, a gente faz lutas em comum e aí a longo prazo. O PSTU já teve várias vezes candidato a prefeito de Rio Claro. Aliás, na primeira eleição do Claudio Mauro, o Claudio Mauro só ganhou a eleição porque o Denis foi candidato pelo PSTU. Então tinha uma coisa mais esquerda que assustou o povo e daí votaram no Claudio. E, enfim, a gente tem visto também o fortalecimento de novos partidos, a própria Raiz, né, inclusive, você conhece? O Célio, a Erundina, né, bastante gente. Tenho me empenhado na Raiz, mas assim, com uma visão muito mais de movimento cidadanista do que de partido. Sim. Né? E eu acho que essa visão é importante, essa visão de movimento. Olha para a situação de Rio Claro, existem partidos que se dizem progressistas, né, que compõem a atual prefeitura, que, segundo a política deles, estariam lá dentro da prefeitura para contribuir para um avanço de pautas progressistas lá dentro, mas o que a gente viu nos últimos tempos... Por exemplo, você falou da educação, eu conheço bem a Heloísa. A Heloísa não é um quadro progressista, não participa, inclusive, do debate nacional. A Heloísa sempre, assim, o que eu vi, por exemplo, nesse recente debate aí, foi os evangélicos interditando o debate. Mas com uma capacidade de intervir na prefeitura, com uma capacidade de intervir no legislativo. É que é isso, com a secretária por isso que a democracia... e a secretaria baixando a cabeça para a composição maior. E esse que é o problema, né? Esse enfrentamento da educação, do Plano Municipal de Educação, foi didático para a gente perceber o quanto que querer participar de uma composição democrática, um governo de coalizão, muitas vezes, né, dirigentes que inclusive já vieram fazer entrevista com você, né, PT, PCdoB, falam bastante disso. A frente progressista, a frente de coalizão. Mas na hora do vamos ver, do enfrentamento real, uma situação de polarização política, não tem a capacidade de fazer esse enfrentamento. Pastor Anderson Cristofoletti na Câmara de Vereadores, né, o Pereirinha, a gente viu uma participação, uma pressão em massa sobre eles, que quando precisou, inclusive os dois vereadores do PT, que os evangélicos
como faziam os católicos antigamente, aprenderam a se mobilizar e a ter peso na política. E daí nós temos que entender que nós somos uma democracia mesmo, e que tem hora que não tem. O papel da esquerda deveria ser, né, fazer um enfrentamento a isso, e não baixar a cabeça a isso. A gente viu os dois vereadores do PT, que a gente pode discutir, inclusive, se os governos federal, municipal são de esquerda, não são, né, porque está difícil essa situação, mas eles votaram a favor da supressão de temas como gênero e sexualidade do PNL. Eu acho que no federal é de posse, é governo de posse. Também acho. Agora, né, com relação a essa necessidade de enfrentamento... Só um adendo, que é uma coisa que me incomodou e me incomoda. Você é a favor ou contra o impeachment da Dilma? Já respondo, só preciso colocar também as palavras em ordem para conseguir, né? Essa foi uma coisa que eu acho importante. Eu acho que há um espaço cada vez maior para a gente conseguir fazer política de baixo para cima. Junho de 2013, uma ocupação das ruas do Brasil por uma pauta que é uma pauta fundamental do direito à cidade. Agora, recentemente, o enfrentamento ao governo Alckmin na ocupação das escolas do Estado, né, que estavam sofrendo a reorganização escolar, e o Alckmin está tentando de novo meter goela abaixo isso. Eu acho que essas duas experiências colocam para a gente uma vontade da juventude, especialmente, participar da política e participar de um outro tipo de política. Eu acho que é difícil esse enfrentamento, mas é necessário. Se ele não tiver resultado agora em 2016, vai ter resultado em 2020. Justamente por isso, né, que quando a gente vê movimentos populares sendo assaltados por interesses partidários, e aí eu acho que o movimento do impeachment contra Dilma Rousseff foi assaltado por interesses conservadores, reacionários, partidos mais da direita e extrema-direita quiseram subir em cima disso. As pessoas não sabiam quais seriam as consequências do impeachment da Dilma Rousseff. Um PMDB no poder, uma composição com o Serra, com o PSDB, seria bastante complicado. Por isso, nós do PSOL fomos contra esse impeachment. Mas a Luciana, não. Ela voltou atrás depois, né, na verdade. A gente não, fez ela teve esse mérito. Eu quase liguei pro pai dela e falar assim, destitui de vez. Eu acho que se a gente, e é um discurso meio ultra às vezes, né? Vamos tirar todos, vamos ser fora Cunha, fora Aécio, fora Dilma, fora todo mundo e começar do zero. É um discurso perigoso porque ele deixa de ser um pouco realista. Mas às vezes a gente tem que mirar também no tópico, né, no para além, no horizonte, para conseguir grandes transformações. É o mérito que eu vejo no PSOL. Agora, se faz transformação sem... Você acredita que o instrumento para transformação é a educação? Eu acho que o instrumento para transformação social, política, econômica passa pela educação fundamentalmente. Mas não é a passa cultura? Por uma outra política. Você não acha que é a cultura? Você não acha que a cultura continua sendo tratada no Brasil como uma questão de arte, perfumaria? A própria esquerda não acaba tratando a cultura da mesma maneira que a direita e não entende que a cultura, como eu costumo dizer, é a mãe. Quer dizer, a educação hitleriana no nazismo era maravilhosa, só que o conteúdo, você está entendendo? Quer dizer, educação é instrumento, a cultura, a educação é instrumento para a transmissão da cultura. O que você acha, por exemplo, o que você acha da cultura em Rio Claro? Está aí, inclusive esses dias está tendo um bochicho aí, o que você acha? Bom, concordo, a educação e a cultura juntas são instrumentos de transformação, junto com medidas econômicas, sociais, né? Acho que aquele velho discurso de que só tomando o Estado e a economia a gente resolve as coisas, não resolve, porque o pensamento, a consciência das pessoas precisa avançar também. E em Rio Claro a gente vê uma tentativa de pautar isso, né, tanto por companheiros nossos que fazem parte dos movimentos sociais e culturais da cidade e estão encontrando pouco espaço, às vezes, representativo para levar suas demandas até a prefeitura. Nos últimos tempos, qual que é o bochicho que está acontecendo agora? Né? Esse bochicho da infraestrutura, por exemplo, do centro cultural, um bochicho que envolve o carnaval também, né? Agora recentemente a gente teve a pauta faz carnaval, não faz carnaval. Me assusto com o discurso contra o carnaval. Isso, Me assusto com o discurso do tipo, isso não importa, o que importa é saúde e educação. Claro que importa, mas cultura também. Se você vai conseguir poupar o dinheiro do carnaval, e é fundamental, né, ter mais transparência nos gastos com o carnaval, ter prestação de contas da prefeitura, isso a gente não tem muitas vezes. Agora, acabar com o investimento em cultura não é a solução. Nós estamos se encaminhando para os 3 últimos minutos, então vamos tentar objetivar. Assim, eu acho que eu vou deixar você à vontade para você conversar comigo é fácil conversar, você tem que conversar com o eleitor. E é importante essa oportunidade também. Então você tem 3 minutos para vender teu peixe aí, é mais tempo do que você vai ter, inclusive, durante a campanha na televisão. Sim. Você tem 3 minutos para convencer
o povo de que o Ayrton é a solução para Rio Claro? Bom, começando então pela situação de Rio Claro, São Paulo, do Brasil, a gente acha que é preciso uma grande transformação, uma grande revolução na política. E o que a gente quer com isso? A gente quer alterar o jeito de fazer política, para quem ela serve. A gente vê que cidades como Rio Claro têm problemas que são presentes no Brasil inteiro, um coronelismo muito grande, pequenos grupos que se assaltam a política, assaltam partidos, né? Falávamos recentemente, inclusive, sobre a capacidade de diretores executivos estaduais, nacionais, cancelarem o debate local para os seus interesses escusos, e isso precisa mudar, né? E por que precisa mudar? Porque a situação do Brasil nos últimos tempos, ela pode ter melhorado pontualmente em termos de acesso ao consumo, acesso à renda, mas bastou vir uma crise econômica que a gente viu o quanto que esse tipo de proposta que o governo federal, essa coalizão entre PMDB, PT, nacional e também local propõe para a gente, não está dando conta de responder às demandas sociais populares, não está dando conta de fato transformar a população. Em cidades como a nossa, de médio porte, é preciso investir em direito à cidade, né? Uma cidade que seja para as pessoas circularem, viverem, terem cultura e não apenas trabalharem e irem dormir, né? Acho que a gestão da cidade passa por isso, uma cidade mais humana e menos sectária, menos dividida, menos desigual. Acho que esse é o foco, a proposta do pessoal para a cidade. Como que a gente faz isso concretamente? Primeiro, enfrentando o poder econômico, chegando na política, chegando no poder de um jeito diferente. Segunda coisa, revendo contratos, auditando contratos da prefeitura, não aceitando situações com grandes empresas do transporte, da coleta, empreiteiras e construtoras, sem prestar contas do que estão fazendo aqui. Uma outra situação que a gente precisa é olhar com mais carinho a questão da saúde, não apenas com a infraestrutura, que é fundamental, mas a gente também precisa atender, fundamentalmente, o direito reprodutivo da mulher, atender o direito das pessoas LGBT serem reconhecidas no seu tratamento pelo seu nome social, né? Pessoas como gestantes que não têm, inclusive, acesso à possibilidade de ter um tratamento justo na hora do parto, não tem direito a acompanhantes mulheres, não tem direito a um serviço de uma doula, né, no parto humanizado. A gente precisa resolver isso. E precisamos resolver também o jeito de fazer política. As pessoas têm que se sentir representadas. As pessoas querem isso, é o que eu disse, junho de 2013, as ocupações das escolas, a juventude está cansada e não se vê reconhecida nem no conservadorismo crescente e nem num projeto de poder que coloca a negociação e a governabilidade acima das demandas. Eu acho que a gente consegue fazer isso de baixo para cima, nas cidades também. Tá. O Ayrton, assim, uma última fala sua que eu acho que é interessante para você. Se alguém quiser se filiar ao PSOL de Rio Claro, faz como? Primeiro, aparece nas lutas, que é onde a gente sempre está, nas lutas pela educação, nas lutas contra a taxa, nas lutas para enfrentar a prefeitura e seus desmandos, a gente está presente em tudo isso. Segundo, a gente tem uma presença muito grande nas redes sociais, a gente aposta que conseguir o contato com as pessoas, já que cada vez mais a lei da mordaça impede a gente de aparecer na mídia, na televisão, na grande mídia, a gente tem que então nas redes sociais ter uma presença e lá nas redes sociais, tanto a minha página pessoal como a página do pessoal, a gente sempre tem uma grande procura. E além disso, a gente está investindo num tipo de proposta que é o Se Rio Claro Fosse Nossa. A gente vai debater aqui no município, né, em bairros, em temáticas como a cultura, a educação, o transporte, a democracia radical que a gente quer para a cidade. A gente vai ter espaços de debate nos bairros localizados. Já existe uma página, inclusive, Se Rio Claro Fosse Nossa, para a gente começar a propor um programa político para Rio Claro, não só para as eleições, né, mas para o médio e longo prazo. Eu acho importante isso. A gente vai participar das eleições de 2016, eu quero governar Rio Claro desde já, é claro, para conseguir fazer os enfrentamentos, as mudanças necessárias, mas a gente já vai ter, com certeza vai ter uma vitória política em 2016. A gente pode não ter a vitória eleitoral, né? A gente pode não chegar no poder agora, mas a gente vai conseguir uma vitória política que é conseguir formar um novo campo político, apartado de democratas e PSDB, mas apartado das negociatas PMDB e outros partidos como o próprio PT, porque a gente não acha que a resposta para a transformação política está nesse tipo de política deles. É um outro tipo de política. Então tá, Ayrton, estamos combinados, você vai ser novamente convidado aqui para participar do contexto, etc, coisa e tal. E desde já eu te desejo boa sorte na sua campanha, na sua caminhada. O programa Contexto de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir aos programas anteriores no nosso canal do YouTube. Uma boa noite e até o próximo programa.